Olá pessoal do Humanas em Foco, muito bom sempre a gente se encontrar e a gente fazer o nosso trabalho, o nosso empenho, não é? Em busca de nosso esforço, da nossa aprovação. Eu sou Hugo Sobreira e hoje nós vamos estudar a Idade Média. Muito bem, pessoal. Nós acabamos de estudar a primeira unidade, a unidade da história antiga, tá? Onde nós vimos as primeiras civilizações, não é? O sistema de servidão coletiva, o Egito Antigo, a Mesopotâmia, os hebreus. Nós vimos também quem? O sistema escravista greco-romano, né? Grécia e Roma, sistema escravista, enfim. E daí, a partir de então, com a decadência, não é, do Império Romano, o que é que a gente vai enfrentar agora? Nós vamos enfrentar a Idade Média, ok, pessoal? Acontece que é um processo longo, é um processo de desconstrução do antigo Império Romano e um processo de reacomodação daquelas forças que irão configurar o chamado sistema feudal, ok, pessoal? Que é aquilo que vai dar a tônica, não é, durante todo o período da Idade Média. Repare bem, não é? A partir do desmantelamento do Império Romano, nós vamos encontrar esse período do século V ao século X, onde você vai verificar o processo da Alta Idade Média. Não nos esqueçamos disso, ok? Então, num primeiro momento, nós vamos ter a Alta Idade Média do século V ao século X, tá certo, pessoal? O que é que acontece nesse momento? Nós vamos ter o apogeu do feudalismo, não é? Nós vamos ter o processo de formação e de apogeu do sistema feudal. E aí, falando disso, não é? Sistema feudal, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um processo de ruralização. Nós vamos ter uma economia cada vez mais voltada, não é, para a autossuficiência. Ou seja, pessoal, para o consumo. A produção do feudo visava exatamente apenas o abastecimento próprio, o abastecimento local. O que é que vai acontecer aí? Nós vamos ter um processo de formação que vem de uma crise, não é? A gente vem da crise do Império Romano. O que é que acontece? Nós temos aí elementos do antigo Império Romano, não é, fundidos com os elementos dos chamados povos bárbaros, das invasões bárbaras. Então o feudalismo é isso, pessoal. É essa fusão, tá? O que é que vai vir de Roma? Nós vamos ter, por exemplo, as vilas romanas, que na verdade acabarão dando origem ao feudo propriamente dito, não é? Nós vamos ter o colono, o sistema de colonato, né, ali da queda do Império Romano, que é a transição para a formação do chamado trabalhador servil, do feudo, da gleba, né? Nós vamos ter ainda de Roma o que, pessoal? A mais importante instituição medieval, exatamente, a igreja, tá certo? A igreja que vem se constituir, não é, no elemento que vai acabar preservando, por exemplo, a língua latina, não é? Muita coisa também do direito canônico, não é, que vai ser estruturado, vem exatamente ainda das heranças romanas, não é, pessoal? Então esses são os elementos romanos, não é, no processo de formação daquilo que a gente conhece por sistema feudal, ok? As vilas, o colono, sistema de colonato, não é? E a igreja, fundamentalmente. São os pilares aí da estrutura feudal medieval que vem de Roma. Aí, pessoal, nós vamos então agora para os elementos da cultura o quê? Da cultura bárbara, dos povos bárbaros, ou também chamados como povos germânicos, tá certo, pessoal? O que é que acontece? Esses povos, eles vêm de uma realidade onde os europeus eram indígenas, não é? Eram índios, tá? Esses povos, eles cultuavam o sol, a lua,
as estrelas, o raio, o trovão, enfim, aquela religião de índio, religião tribal. Esses povos bárbaros germânicos, não é? Eles eram divididos em tribos nômades, de pastores, caçadores, coletores, tribos guerreiras, tá, pessoal? Esses povos bárbaros não significava dizer também que eles seriam bárbaros na acepção da palavra, né, de cometer barbaridades pura e simplesmente. Na verdade, os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que viviam fora das fronteiras do Império Romano, né, minha gente? Então, esta realidade, pronto, sabe qual é o imaginário, a mentalidade desses povos bárbaros? É aquilo que a gente vê, por exemplo, no Senhor dos Anéis, não é? É aquilo que nós vemos também, sabe aonde? Nós vamos ver, né, no Game of Thrones, tá certo? Nós vamos encontrar essa mentalidade também ainda, sabe aonde? No Shrek, não é, pessoal? É, toda essa história de magia, não é? De magos, fadas, gnomos, ogros, elfos, tá, minha gente? Dragões, não é? São todos elementos desta ideia de mundo, desta visão de mundo, do tempo em que esses povos ainda eram povos não cristianizados. São eles que vão acabar invadindo, não é, as fronteiras do Império Romano Ocidental, quer dizer, na Europa, não é? E vão trazer os seus elementos que acabarão conformando, não é, essa nova realidade medieval, essa nova realidade feudal. Então vamos lá. Por exemplo, o que é que nós vamos ter como primordial para que você nunca mais se esqueça? O Comitatus Germânico, tá, minha gente? Esse é um dos pontos que os bárbaros vão contribuir mais fundamentais na formação do sistema feudal, ok? O que é que nós vamos ter aí? Nós vamos ter no Comitatus Germânico uma aliança, não é? Uma relação de confiança entre os reis bárbaros e os seus guerreiros. Esta relação, não é, do tempo que eles eram nômades, saqueadores, guerreiros, ela acabará se consolidando ao longo da Idade Média e acabará dando origem ao quê? Às relações de suzerania e vassalagem, tá, minha gente? E aí essas relações de suzeranos e vassalos são as relações específicas dos senhores feudais, ok, pessoal? Então, suzerania e vassalagem vem do Comitatus Germânico, tá, pessoal? Que era essa relação de confiança dos reis bárbaros com os seus guerreiros. Isso no feudalismo vai se configurar da seguinte maneira: o suzerano é o senhor feudal que transfere o feudo, transfere o domínio senhorial a outro senhor feudal, que nós vamos chamar de vassalo. Então, suzerano e vassalo são dois mesmos elementos de um só grupo. Qual? O grupo dos senhores feudais. Nunca se esqueça disso. Vassalos não tem nada a ver com a questão dos servos. Suzeranos e vassalos são as relações que acabarão se firmando entre os senhores feudais. Quando o suzerano, então, transfere um feudo para um vassalo, o que é que está acontecendo? Um pacto, uma aliança, um compromisso. Fundamentalmente o quê? Fundamentalmente, qual é o maior compromisso entre os suzeranos e vassalos? O grande compromisso é o compromisso militar, tá certo? Então, assim sendo, quanto mais vassalos eu tiver, ou em outras palavras, quanto mais terras eu tiver para distribuir para homens de minha confiança, mais então eu vou ter poder militar. Isso, minha gente, também se configura porque aquela questão estatal, burocrática, né, aquela estrutura do serviço público, não é, o poder público, ao longo da Idade Média, ou pelo menos como a gente está analisando, né, o processo de formação do feudalismo, quer dizer, ao longo da Alta Idade Média, não é, o aparelho estatal, governamental, burocrático, com funcionalismo público, repartições, não é, cobranças de impostos unificadas e tal, isso desapareceu, meu povo, não é? Isso aí acabou sendo substituído exatamente por essas relações de poder. A relação entre os seus suzeranos e os seus vassalos. É uma teia, é uma cadeia de homens, não é, que vão se comprometendo fundamentalmente nessa questão da guerra, da luta, na questão militar, tá? Então, assim sendo,
Eu transfiro um feudo para alguém, ele é meu vassalo. Se ele transfere uma parte daquele feudo para outro alguém, então ele vai ser ao mesmo tempo meu vassalo e suzerano daquele outro. Tá, pessoal? É assim que vai se desenhando essa rede, não é, de compromissos de poder político, militar, pessoal, ok? O que é que acontece? Vem tudo daí da questão das heranças dos povos bárbaros, não é? Questão do comitatus germânico, ok? Outro elemento que vai fazer parte do feudalismo e que tem origem na cultura dos povos bárbaros se trata exatamente dessa questão da ausência do Estado, não é? Os povos bárbaros se relacionavam nesses compromissos pessoais. Então essa coisa de órgão público, administração pública, isso vai ser absolutamente frágil, não é? No início desse período medieval, ok, pessoal? Vai se desmantelando todo esse aparato, não é, burocrático, administrativo dos chamados órgãos públicos ou poder público, ok? As relações vão se tornando cada vez mais relações de homem a homem, relações interpessoais. A minha gente, de compromissos interpessoais. Outro elemento que virá dos povos bárbaros se trata exatamente dessa questão da economia amonetária, ok, minha gente? Ou seja, uma economia baseada em trocas, não é? Uma economia baseada no escambo, ok? Isso agravou ainda mais nos primeiros séculos do período medieval, que são esses que nós estamos analisando, né? Agravou ainda mais a coisa da economia amonetária, ou seja, da economia que dispensa o uso de moedas, tá? Moedas essas que vinham lá da crise do Império Romano absolutamente desvalorizadas também, não é? Então agravou tremendamente essa coisa do comércio, né, e das cidades. Repare, minha gente, feudalismo não combina com comércio e cidades, tá certo? Quer dizer, no seu primeiro momento, quando o feudalismo vai atingindo o seu apogeu, tá? Do século V ao século X, que é o que a gente está analisando, a alta Idade Média, né? O início do período medieval, tá? O que é que nós vamos ver aí? Nós vamos ver um decréscimo das atividades urbanas e comerciais. E quem muito contribuiu é essa questão de que os povos bárbaros germânicos, né? Eles não trabalhavam nesse sentido, né? Sua economia era uma economia chamada economia natural, economia baseada nas trocas diretas de produtos por produtos. Ok, minha gente? Outro elemento, né, que vai compor essa realidade feudal, medieval, que vem dos povos bárbaros, trata-se exatamente do direito consuetudinário. O que é esse palavrão, minha gente? Isso aí vai significar, sabe o quê? Vai significar exatamente um direito oral. O direito baseado nos costumes, o direito baseado nas tradições de cada lugar, de cada região. Ou seja, é aquela questão do direito não escrito. Não é? O direito que não dispõe de cartórios, contratos, registros, ou seja, é a palavra dada, é a palavra colocada que deve ser cumprida, tá certo? Outro elemento interessante que vem daí, desse gancho, é exatamente essa questão dos ordalhos. Os ordalhos, eles eram as práticas de julgamento que acabarão interpenetrando aí ao longo da sociedade feudal. Sabe como era? O seguinte, eu sou o suzerano, meus dois vassalos chegam para mim, tem uma disputa, uma demanda entre eles, eu simplesmente digo, tomem as espadas, lutem e quem for o vencedor é que está correto. Era coisa desse tipo, né? Os ordalhos eram costumes de julgamento e de tradição que vinham dos povos bárbaros, ok? Outro elemento que vem dos povos bárbaros que vai realmente constituir a realidade feudal é a questão do belicismo, ou seja, uma sociedade bélica, ou seja, uma sociedade de luta, uma sociedade de guerra, tá, minha gente? Então, ao longo da Idade Média, você vai ter realmente a configuração desses dois elementos fundamentais, né, que eram a realidade medieval. Exatamente essa coisa das guerras entre os senhores feudais e exatamente também essa coisa da produção para o consumo, o que acabará nos dando alguns problemas, né? Jacques Le Goff, por exemplo, ele escreve que o período medieval ele é marcado pela fome, exatamente porque a produção do trabalho dos servos do feudo era uma produção que ficava ali num equilíbrio muito frágil entre produção e consumo, ou seja, o excedente era pequeno, tá certo?
Outro mais elemento aí que contribui para um declínio do comércio nesses séculos iniciais do feudalismo, não é, minha gente? Muito bem, agora vamos reparar uma coisa que vai se cristalizar e que se vai consolidar ao longo da Idade Média. É exatamente essa sociedade europeia, a sociedade europeia feudal, medieval, tá? O que é que nós vamos ter aí? Repare bem nesta figura. O primeiro estado quem é? O clero. O segundo estado quem é? A nobreza. O terceiro estado, exatamente os servos, os trabalhadores. Tá bom, minha gente? Se trata exatamente do quê? Se trata dos oratore, bellatore e laboratore. Como eles falavam lá, enfim. Ou seja, uns rezam, outros lutam e outros sofrem. Outros trabalham, produzem, tá certo? Olha, pessoal, nunca se esqueça disso, tá bom? O grupo dominante, o principal grupo dominante medieval, trata-se exatamente da Igreja Católica, tá? É a única instituição europeia que abrange todo esse cenário europeu feudal medieval. Ou seja, o europeu lá do sul da Itália, ele só tem uma identidade com o europeu lá do norte da Alemanha. O que é? Eles são cristãos. Eles são católicos, tá bom? Não é à toa, não é, que o clero é o primeiro estado. E qual é o papel da igreja medieval? O papel da igreja medieval é manter as coisas como elas eram. Manter o chamado status quo. Quer dizer, aquilo que está estabelecido, aquilo que está colocado, tá certo? Fica assim um pouco vago eu lhe dizer nesses termos, então eu posso lhe dar exemplos, entendeu? Como, por exemplo, o desenvolvimento da Inquisição. O que é que era aquilo? Era a perseguição de todos aqueles que eram considerados hereges. E quem eram esses considerados hereges? Eram todos aqueles que fugiam da linha. Que linha? A linha estabelecida pelo Vaticano, por Roma, pelo papado. Então, é um poder tremendo no controle da vida das pessoas. Afinal de contas, tudo é espiritual na Idade Média. Tudo é o quê? Céu e inferno, né? Tudo vai ser a salvação da alma ou a condenação da alma. Então, e outra, né? Uma questão que se trata de eternidade, né? Então, era uma ameaça muito forte. Né? Você é ameaçado com a vida eterna no paraíso ou no inferno, entendeu? Então o que é que acontece? Esse é o principal papel e o principal instrumento da igreja ao longo da Idade Média. Já a questão da nobreza, os nobres, né? Os nobres serão a camada guerreira, tá bom? É o pessoal que faz a guerra, aquele cavaleiro de armadura, é aquele cavaleiro que vai praticar aquelas disputas, né, que tem um do lado e outro do outro, aquelas disputas onde vem um do lado e outro de outro com as lanças para derrubar dos cavalos, entendeu? E os próprios combates, enfim, é a classe guerreira, é a nobreza. O servo, a gente já sabe, é ele que produz, é ele que trabalha, ok, minha gente? Nós já analisamos essa questão das relações entre os senhores feudais, as relações senhoriais. Como é que são essas relações? Suzeranos e vassalos. Não é? Dentro dessas relações, não importa se o suzerano é do clero e o vassalo é da nobreza, ou vice-versa, não é? Enfim, são os senhores feudais. Quem são os senhores feudais? Clero e nobreza. Já a questão do servo é outra história. A questão dos servos, ela passa por uma série de obrigações que os servos devem prestar para o senhor do feudo. Seja ele do clero da nobreza, seja ele suzerano ou vassalo, isso não toca no dia a dia, na vida dos servos daquele feudo. Primeira coisa, pessoal, os servos não são livres. Como assim, Hugo? Quer dizer que os servos são escravos? Não. Escravo a gente compra, vende, deixa de herança, dá de presente. Escravo é um bem, é uma coisa que se compra. O servo, ele tem um status de pessoa, um status civil, mas é uma pessoa que ela não é livre. O servo não podia sair de um feudo e dizer eu vou para o outro feudo porque aquele senhor feudal é melhor. Não tem essa condição, tá? Ele é preso à terra, tá certo? Então, em relação aos antigos escravos de Roma, o servo feudal medieval tem essa semelhança. Qual é? Ambos não são livres.
Nem o servo feudal e nem o escravo romano não eram livres. Agora, qual é a grande diferença? É que o escravo romano ele é um bem, uma propriedade. Ele está preso ao seu dono. Já o servo feudal medieval, ele está preso às suas obrigações para com o feudo, para com o trabalho ali no feudo, ok? Então vamos ver quais são essas obrigações feudais, servis, não é? A mais importante de todas é a corvéia, tá bom, pessoal? A corvéia é a obrigação que o servo tem de trabalhar para o senhor feudal. E é claro, sem receber pagamento por isso, tá? Daí se caracteriza a servidão. Você serve, ok, minha gente? De 3 a 4 dias por semana, o servo tem esse compromisso, ok? O outro grande compromisso, além da corvéia, é a talha. Talhar alguma coisa quer dizer cortar, né? Então a talha se trata exatamente de quê? De um corte, né? Um corte aonde? Naquilo que o servo produz na sua roça, na sua gleba ou tenências, como eram chamadas. Aquelas porções do feudo que eram destinadas para a produção dos servos, que em tese essa produção deveria servir para o sustento do próprio servo, já que o feudo tinha toda uma outra porção que eram as terras do senhor feudal. E tudo que era produzido nessa porção senhorial, né, o manso senhorial, ia para o castelo. Já aquilo que era produzido nos mansos servis, ia para onde? Ia para o servo? Não. Uma boa parte dessa produção é objeto de cobrança da talha, que é um corte de 30% a 50% do que ele produzisse nas suas tenências, nas suas glebas, ou seja, nos mansos servis. Não é, pessoal? Muito bem. Pensa que acabou? Não. Os servos tinham inúmeras obrigações. Você ainda vai ter o quê? As banalidades, ou em francês, redevances. Não é, minha gente? O que é que se tratava isso, essas banalidades ou redevances? Se tratava exatamente da questão de que, por exemplo, o servo vai usar o moinho, ele tinha que deixar lá um pagamento em produto, claro, né? A gente sabe que o comércio, a moeda, nesse momento, ele é frágil, né? Então ele ia moer 1000 sacas de trigo, ele deixava lá 100 sacas de trigo como pagamento. Aí depois ele ia usar o forno, ele ia pegar essa farinha, fazer pães, então ele ia produzir 1000 pães no forno, ele deixava lá como pagamento alguns pães, enfim, né, pessoal? Essas eram as banalidades, é o pagamento pelo uso das instalações do feudo, ok? Tínhamos também ainda, pessoal, a primeira noite, a prima noche, ou imposto do casamento, que em francês seria formariage. Olha só, pessoal, o servo ia se casar, mas a primeira noite era do senhor feudal, exatamente, a noite de núpcias. O sentido disso qual é? O sentido é o seguinte, vai que ela engravida do senhor feudal. Vai que o senhor feudal depois reconhece esse filho como sendo dele. E aí, então, era uma espécie de ganhar na loteria, né? Era uma espécie de condição de você ter, quem sabe, não é? Uma melhora de vida, uma ascensão social. Essa é a lógica por trás dessa história de primeira noite, né? É verdade, o servo já casava traído, né, pessoal? Pois bem, além de tudo isso, ainda você vai ter, por exemplo, o tostão de Pedro. Do que se trata? Se trata do dízimo, não é? 10% da produção ia exatamente para a igreja, não é? Era o dízimo. E é óbvio que ninguém sonegava isso, porque é um imposto sagrado, é um imposto da igreja, não é? Você não quer ir para o inferno por causa de pouca coisa, não é, pessoal? Nós vamos ter ainda o imposto de captação, que era o imposto per capita, né? Era o imposto por cabeça. Minha gente, sempre lembrando que esses impostos ou são pagos sob a forma de suor, de trabalho, ou são pagos com produtos, né? Aquilo que ele fabricava, que ele produzia, não é? Através do cultivo agrícola, através, enfim, do seu serviço, do seu trabalho, ok? Podia ser reforçar os muros, podia ser buscar lenha, podia ser buscar água, e por aí vai, tá bom, pessoal? E aí a gente vai ter ainda a beleza da mão morta. A mão morta recaía exatamente sobre aquela pouquinha coisa que o servo pudesse deixar para sua família. O senhor feudal ia lá e ainda cobrava um imposto sobre isso. Ah, ele deixou 10 vacas, então eu vou levar 2, 3 vacas. Ah, ele deixou 20 ovelhas, então eu vou levar 5, 6 ovelhas. Era assim que funcionava a mão morta, quer dizer, mesmo depois de morto, ele ainda era
é obrigado a pagar os seus impostos, ok, pessoal? Então, minha gente, são as origens do sistema feudal, são as origens do feudalismo. Não esqueça desses pontos primordiais. No feudalismo, no sistema feudal, o rei é frágil. O poder está em cada uma das mãos daqueles senhores feudais ali. Ou seja, o poder é local, tá, pessoal? O rei é fraco. O rei medieval reina, mas não governa. Ele é frágil. Outro elemento desse processo se trata exatamente de quê? Da questão de que o comércio e as cidades, nesse momento, na alta Idade Média, quando o feudalismo está em auge, não é? O comércio é frágil, a circulação de moedas é frágil. Não desaparece, mas se fragiliza bastante, tá bom, pessoal? Não vamos nos esquecer desses pontos, desses elementos. Uma boa sorte a todos. Até o nosso próximo encontro. Valeu, minha gente. Um abraço.